Ah, olá! Que alegria dar as boas-vindas a cada pessoa que nos acompanha em mais este mergulho profundo. É um prazer estar aqui de novo. Para nossa imersão de hoje, nós temos em mãos um conjunto de materiais extremamente práticos. Muito práticos mesmo. Estamos falando de trechos de guias práticos sobre desenvolvimento e comunicação, elaborados especialmente para o dia a dia de quem atua na gestão. A nossa grande missão com a análise de hoje é extrair as ferramentas mais aplicáveis possíveis. Isso. Primeiro, para evitar aqueles ruídos terríveis na comunicação de ideias. E, em um segundo momento, estruturar um ciclo contínuo e sólido de evolução profissional. Em resumo, vamos discutir como estruturar o pensamento para ser ouvido de verdade, sabe? E como olhar para si mesmo para continuar crescendo. É um excelente ponto de partida. E se conectarmos isso ao quadro geral do mundo corporativo atual, Que é sempre caótico. totalmente caótico, ou até mesmo a dinâmica de qualquer projeto colaborativo, fica muito claro por que essa nossa análise importa tanto para quem está ouvindo. Hoje em dia, ter boas ideias simplesmente não basta. Não mesmo. Uma ideia brilhante, que não é bem comunicada, que não consegue engajar as pessoas certas, é na prática o mesmo que não ter ideia nenhuma. É a famosa ideia de gaveta, né? Exato. É absolutamente necessário saber embalar essas propostas para diferentes tipos de público. E, paralelamente a isso, é preciso ter a disciplina de observar o próprio comportamento. A liderança eficaz, aquela que realmente gera influência, depende dessa via de mão dupla. A forma como a gente se projeta para o mundo e a forma como absorvemos as nossas próprias experiências. Perfeito. Essa via de mão dupla é o que torna essa imersão tão essencial. Nossa audiência costuma buscar conhecimento que seja não apenas denso, mas, aplicável amanhã cedo. Ninguém quer perder tempo com teorias que não sobrevivem à primeira reunião de segunda-feira. A ideia aqui é fugir da sobrecarga de informações e evitar a todo custo aquelas reuniões intermináveis. Onde as melhores propostas simplesmente evaporam. Exatamente porque a comunicação falhou. Então, vamos direto à primeira grande armadilha que os nossos guias de hoje abordam. Eu chamaria isso de o erro da evidência espelhada. Esse nome é ótimo. E é muito curioso, porque é um ponto cego super comum. A premissa é que novos gestores, e até os mais experientes também, frequentemente assumem que os dados que os convenceriam de algo... São os mesmos que vão convencer os outros. Isso, eles acham que são os exatos mesmos dados que vão convencer as outras pessoas na sala. E essa é uma constatação que exige uma pausa para reflexão. A raiz desse problema, o motivo de ser uma armadilha tão comum, está na nossa própria limitação de perspectiva. Para influenciar alguém, nós sabemos que precisamos ser concisos, lógicos e ter clareza. E, claro, precisamos de evidências suficientes para fundamentar as alegações. Até aí, tudo certo. Até aí não há muita novidade. O problema surge porque usar um único tipo de evidência, repetidamente, acaba afastando as pessoas que possuem processos mentais completamente diferentes. Ah, sim. Geralmente a gente usa aquele tipo de evidência que nós mesmos preferimos, né? Exatamente. Pensemos no impacto prático disso. Se uma pessoa só toma decisões com base em planilhas financeiras, projeções de custos, margens de lucro... O famoso perfil analítico. Isso. E aí essa pessoa insiste em apenas projetar planilhas gigantescas para a equipe toda em absolutamente todas as apresentações. Todo mundo dorme. Ela inevitavelmente vai perder a atenção de quem é movida por outros estímulos. A conexão se quebra ali mesmo. É aí que entra a verdadeira regra de ouro da influência que o material consolida. As pessoas costumam ser influenciadas da exata mesma maneira que elas tentam influenciar as outras. Eu confesso que achei essa observação fantástica, minha colega. É cirúrgica. E para ilustrar isso para quem nos acompanha, o texto traz um exemplo prático muito didático com dois perfis contrastantes. Temos o Tim e o Ray. Os clássicos. O Tim é descrito como aquele perfil que usa anedotas, que traz exemplos pessoais e conta histórias quando está tentando enfatizar um ponto. Ele é, essencialmente, o cara das narrativas. Ele cria uma conexão emocional. Exato. Já o Ray opera em outra frequência completamente diferente.
O Ray tende a citar estudos, ele menciona autores específicos, ele traz a literatura metodológica para a mesa. São duas linguagens que quase não se cruzam naturalmente. E a aplicação prática dessa observação exige uma flexibilidade enorme de quem está comunicando, concorda? Sem dúvida. Se o objetivo for convencer o time de uma nova estratégia, a pior coisa a se fazer é jogar um calhamaço de dados brutos no colo dele. Ele vai desligar na hora. Na mesma hora. Para entrar na mesma sintonia que o Tim, a melhor estratégia é usar exemplos, trazer histórias de como essa estratégia funcionou na prática ou construir uma narrativa envolvente em torno do cliente. Falar a língua dele. Falar a língua dele. Por outro lado, para influenciar o Ray, uma história emocionante sobre um cliente satisfeito não vai ter peso nenhum. O Ray vai perguntar cadê a planilha, vai perguntar qual é o tamanho da amostra. Para o Ray, é preciso apresentar a pesquisa, citar as fontes, mostrar a metodologia empírica. É o que o texto chama de personalizar a evidência. Mas, peraí, levantando aqui um questionamento muito válido para a nossa discussão. Como a gente descobre, naquela correria do dia a dia, se a pessoa que precisamos convencer é um Tim ou um Ray? Não dá para mandar um formulário antes da reunião. Não dá para sair perguntando isso. Excelente provocação. E a resposta está na própria regra de ouro que você mencionou agora há pouco. Se as pessoas são influenciadas da mesma forma que tentam influenciar, o segredo é escutativa prévia. Observar o padrão. Isso mesmo. Antes mesmo de tentar persuadir alguém, é preciso observar como essa pessoa argumenta no cotidiano dela. Faz sentido. Um caso de sucesso. Ele rabisca um gráfico num guardanapo, ele cita o autor de um livro de negócios. O mapeamento desse comportamento constante é o que fornece a chave para personalizar a nossa própria evidência lá na frente. É prestar atenção na moeda que a pessoa usa para negociar ideias. Moeda de troca. Exatamente. E para diversificar essa abordagem, os guias nos apresentam um verdadeiro arsenal de evidências. Não estamos limitados apenas a números frios ou histórias compridas. Temos um cardápio vasto. Muito vasto. O texto menciona estatísticas gerais, dados financeiros rigorosos, estudos de caso detalhados, pesquisas de satisfação dos próprios funcionários. Dados quantitativos da voz do cliente. Isso, adoção de melhores práticas de empresas de referência no mercado e, claro, os exemplos concretos e anedóticos. A variedade está toda aí na mesa. O desafio da liderança é exatamente saber qual prato servir para qual convidado. A analogia do prato é perfeita. No entanto, ter o prato certo não é garantia de um jantar de sucesso. Opa, lá vem o balde de água fria. Faz parte. E isso nos guia para o segundo grande ponto da nossa análise de hoje. Mesmo que se tenha a evidência perfeitamente personalizada para quem está ouvindo, seja a pesquisa irrefutável para o rei ou a narrativa inspiradora para o Tim. Isso. Ainda assim, há um risco estrutural gigantesco. Sem a devida organização dos pensamentos, corre-se o risco de perder a atenção de quem escuta no que o material chama de um caminho sinuoso. O caminho sinuoso. É aquele discurso que dá 1000 voltas, insere contextos desnecessários, abre parênteses que nunca se fecham e simplesmente não chega a lugar nenhum. Todo mundo já sofreu com isso numa reunião. A audiência fica confusa e frustrada, mesmo que as evidências soltas sejam de altíssima qualidade. A embalagem estraga o conteúdo. E para combater esse caminho sinuoso, a abordagem propõe o padrão de organização o quê, por quê e como. Clássico e direto. Muito direto. Quem nos ouve e já transita pelo ambiente corporativo provavelmente já cruzou com essa estrutura em algum momento. Não é uma invenção revolucionária por si só, mas o que eu achei interessantíssimo nesta abordagem é a forma rigorosa como ela é desdobrada. Especialmente na parte do porquê, não é? Exatamente ali. Mas vamos dissecar do início para garantir que estejamos na mesma página. A primeira etapa, o que, é o ponto de partida inegociável. A instrução é descrever de forma cristalina qual é a ideia, a sugestão ou o que exatamente se espera que as pessoas façam, sem rodeios. Esse nivelamento inicial é crucial para limpar o terreno. E logo na sequência vem o porquê, que é onde a imensa maioria das pessoas escorrega.
É aqui que entra a regra de 3. A famosa regra de 3. A recomendação é descrever exatamente as 3 melhores razões pelas quais a ideia deve ser adotada. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. A justificativa para esse número cravado em 3 é fascinante do ponto de vista da psicologia cognitiva e da persuasão. Se alguém apresenta apenas um único motivo para sustentar uma mudança ou um projeto novo, A proposta carece de credibilidade. fica parecendo algo frágil e improvisado. A impressão que dá é que não houve reflexão suficiente para embasar aquilo. Mas aí eu te pergunto, e se a ideia for incrivelmente complexa e eu tiver, digamos, 10 motivos irrefutáveis maravilhosos para apresentar? A intuição natural é querer mostrar todo o nosso trabalho duro e despejar os 10 motivos na mesa. E aí é que está a armadilha do caminho sinuoso que acabamos de mencionar. Se a pessoa despejar 7, 8 ou 10 motivos na mesa, ela causa um excesso de informação paralisante. A mensagem principal se dilui. Completamente. As pessoas param de processar a importância real dos argumentos e começam a apenas listar os tópicos mentalmente, torcendo para que acabe logo. A memória de trabalho da audiência entra em colapso. Exato. O poder de persuasão cai drasticamente, porque você sobrecarrega quem está ouvindo. Portanto, o exercício de liderança aqui é ter poder de síntese. É escolher as 3 razões mais fortes e descartar as outras. Dói, mas é necessário. Muito necessário, e é exatamente no espaço desses 3 motivos super bem selecionados que aquelas evidências personalizadas devem ser cirurgicamente encaixadas. As histórias para o Tim e os dados para o Ray entram aqui. É uma curadoria refinada de argumentos. E para fechar essa tríade, temos o como, que é simplesmente descrever a forma de implementar a ideia ou de agir conforme a sugestão, trazendo a proposta para a realidade prática. É o plano de ação. Isso. Mas sabe o que me chamou muita atenção nesse material? A aplicação dessa estrutura toda como um mecanismo de defesa no improviso. Ah, sim, isso é valioso. Imaginem a seguinte cena, que é o terror de qualquer profissional. Uma reunião de gestão, o clima está super tenso, discutindo um problema super complexo. De repente, alguém de nível hierárquico superior vira para a mesa e pergunta: e qual a sua visão sobre isso? Dá até um frio na barriga. Dá um branco total. Sempre para algum, a tendência humana, impulsionada pelo nervosismo, é começar a jogar fatos aleatórios na esperança de que algum argumento faça sentido e cole na parede, É o famoso instinto de sobrevivência corporativa. que geralmente resulta em discursos extremamente confusos e prejudica a imagem de quem fala. Fica aquela salada de palavras. Uma salada. Mas, tendo a estrutura o que, porquê e como internalizada como um hábito, é possível organizar os pensamentos na mesma hora. Em frações de segundo, a pessoa estrutura a resposta mentalmente. Ela respira e manda ver. Isso. Ela diz algo na linha de: acredito que devemos fazer X. E vejo isso por 3 motivos principais, sendo eles 1, 2 e 3. Para colocar isso em prática, o primeiro passo seria Y. Pronto. Entregou-se uma mensagem clara, concisa e lógica. No susto. É quase um superpoder corporativo. Atua como uma ferramenta de contenção contra o nosso próprio impulso de falar demais quando estamos sob pressão. Sem dúvida. É a ancoragem perfeita. Exatamente. E isso faz uma ponte perfeita para a nossa próxima discussão. Porque até agora nós focamos muito em como organizar a comunicação para fora, né? Olhamos para o outro. Como o outro pensa, como o outro recebe a evidência. Isso, como o outro processa a estrutura do discurso. Mas os guias de hoje também nos convidam a virar essa lente para nós mesmos. Eles trazem uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que faz parte de um conjunto chamado Kit de Ferramentas da Semana 1. Isso desloca a nossa atenção da influência externa para a autoobservação e o crescimento interno contínuo. Essa transição é fundamental no texto, porque a liderança sustentável não vive apenas de técnicas de persuasão em reuniões. Ela exige muito autoconhecimento. E é nesse contexto profundo que somos apresentados a um ciclo estruturado pelo acrônimo PORAP. PORAP. Isso mesmo. Praticar, observar, refletir, ajustar e praticar novamente. Trata-se de um motor de evolução contínua que impede a estagnação profissional. Podemos detalhar a mecânica desse ciclo, começando, claro, pelo primeiro passo. Vamos lá. O passo 1 é praticar.
Mas o texto deixa claro que não é a prática cega pela prática. O questionamento inicial é: quais são os comportamentos de liderança que se deseja de fato praticar no dia a dia? Tem que ter um norte. Exato. E mais profundamente, como esses comportamentos específicos se conectam aos valores mais importantes que a pessoa defende. A ideia central é que a ação seja 100% intencional. Se um dos valores centrais é a transparência, por exemplo, o comportamento a ser praticado ativamente pode ser fornecer feedback honesto com mais rapidez. Tudo começa com essa intenção declarada. E logo em seguida vem o passo 2, observar, que eu pessoalmente considero o maior desafio prático de todo esse ciclo. Nossa, não é nada fácil. Aqui, a exigência é manter a consciência ativada o tempo todo. A orientação é observar os próprios pensamentos, os sentimentos e as ações enquanto se trabalha nos projetos e se lida com as pressões normais do cotidiano. O grande obstáculo que eu vejo é como se manter conscientemente ciente do que está acontecendo internamente quando, sei lá, o telefone não para de tocar e os prazos estão todos estourando. É um exercício de presença muito exigente. É quase contraintuitivo. Em vez de simplesmente reagir no piloto automático aos problemas, talvez explodindo de irritação ou atropelando os outros na pressa, a proposta é conseguir dar um passo atrás mentalmente. Congelar a cena por um segundo. Isso. É observar a própria reação visceral no exato momento em que ela acontece. Isso demanda um nível de inteligência emocional brutal. E convenhamos, conseguir fazer essa observação em tempo real, no calor do momento ali na trincheira, nem sempre é possível. Muitas vezes a ficha só cai depois. A gente só percebe que reagiu mal ou que não escutou o outro depois que a reunião já acabou e fomos pegar um café. O que nos leva ao passo 3, que é refletir. Com base nessas observações diárias, quer tenham sido pegas no flagra no momento ou logo depois, o que se pode aprender? E a recomendação aqui é muito específica e, curiosamente, bem analógica. Sim, escreva em um diário. Meu colega, por que o ato de escrever é tão enfatizado nessa etapa da reflexão, em vez de apenas, pensar sobre o assunto enquanto dirige no trajeto para casa? É uma excelente pergunta. A justificativa para o uso do diário reside na mudança radical de perspectiva que a escrita proporciona para o nosso cérebro. Como assim? Quando os pensamentos e as frustrações do dia ficam apenas orbitando soltos na mente, eles são fluidos, são caóticos e ainda vêm muito carregados pela emoção quente da experiência original. A gente fica revivendo a raiva ou a ansiedade? Exato. No instante em que o indivíduo é forçado a traduzir esses sentimentos misturados em palavras concretas, em frases estruturadas de forma lógica no papel ou na tela, ele inevitavelmente cria um distanciamento da situação. Ele se afasta do calor do momento. Ele deixa de ser apenas o participante passional daquele evento estressante e passa a atuar como um observador, ou um narrador da própria história. Essa distância narrativa que permite enxergar padrões repetitivos de comportamento que passariam batidos. Identificar aqueles gatilhos ocultos de estresse. Sim, e descobrir oportunidades de melhoria que seriam completamente invisíveis no meio do turbilhão mental. O diário, no fim das contas, materializa a reflexão, tira da nuvem e bota no papel. É literalmente a diferença entre ficar remoendo um problema no sofá e analisar um problema de forma ativa. Perfeita definição. E depois de ganhar essa clareza através da escrita disciplinada, o ciclo avança para o passo 4, que é ajustar. Com as reflexões todas documentadas na nossa frente, surge a grande pergunta: existe o desejo real de mudar a maneira de se apresentar? O famoso recalcular a rota. Seja a forma como nos apresentamos para nós mesmos, no sentido de lidar com as nossas inseguranças internas, ou como nos apresentamos para a equipe e os colegas, ajustando nossos comportamentos externos de liderança. É ter a humildade de admitir o que não funcionou tão bem na prática e planejar a correção do curso. Exatamente. E para garantir que essa reflexão profunda não se torne apenas um exercício teórico isolado, temos o passo 5, que finalmente fecha o acrônimo: praticar novamente. Volta para o P. Somos levados de volta à pergunta inicial sobre quais comportamentos queremos implementar amanhã, mas agora munidos daquele aprendizado recém-adquirido no diário.
É um loop. Mas é importante notar que isso não nos devolve ao exato ponto de partida, como se fosse um círculo fechado andando em falso. Na verdade, nos eleva, criando uma espiral ascendente de desenvolvimento. A cada ciclo prep completo, o nível de maturidade e de eficácia na liderança sobe um degrau. Uma espiral de crescimento corporativo. Gostei muito dessa imagem visual. E há um detalhe final sobre a dinâmica desse desenvolvimento que merece um baita destaque. O material sugere que não devemos guardar essas reflexões do diário às 7 chaves, como se fosse um segredo. É a parte da comunidade. Sim. Há uma menção específica a um espaço chamado Inscribe, que funciona como um ambiente de partilha e troca para novos gerentes. A recomendação clara é refletir sobre as descobertas feitas no diário e ter a coragem de compartilhá-las com os colegas nesse fórum. Uma exposição calculada. Ou seja, por mais que o ciclo ProArap seja um trabalho profundo e solitário de autoavaliação individual, ele ganha uma atração enorme quando é exposto ao coletivo de pares. Com toda certeza, a dinâmica de compartilhar aprendizados nesse ambiente Inscribe adiciona uma camada extra de responsabilidade mútua, que no jargão a gente conhece bem como accountability. Sim, o compromisso público. Quando um profissional expõe uma vulnerabilidade, seja uma dificuldade que encontrou em seu comportamento numa reunião difícil, ou uma descoberta fantástica que fez sobre sua comunicação, ele não apenas consolida o seu próprio entendimento, mas também pavimenta o caminho de segurança para que outros façam o mesmo. Cria-se um ecossistema real de segurança psicológica, né? Construtivos dos pares que estão no mesmo barco. Bom, nós cobrimos uma quantidade muito significativa de terreno valioso na imersão de hoje. Para fazer uma síntese bem dinâmica de tudo que desempacotamos aqui. O sucesso da comunicação e da influência corporativa passa obrigatoriamente por organizar as ideias de fora para dentro. Mapear o terreno. Isso significa mapear a audiência, para adaptar o nosso arsenal de evidências, lembrando sempre daquela regra de ouro fantástica de que as pessoas são influenciadas como elas costumam influenciar os outros. Lembrem do Tim e do Ray. Além disso, é preciso estruturar a mensagem usando o framework o que, por quê e como. Com aquele cuidado rigoroso na regra de 3, claro. Isso. Limitar os motivos a exatamente 3. Para blindar a credibilidade da proposta e evitar a sobrecarga de informação de quem está escutando. E na outra ponta da equação, é imperativo organizar o crescimento de dentro para fora, rodando constantemente o ciclo POAP. Praticar, observar, refletir, ajustar e praticar novamente. Tendo a escrita no diário como grande catalisador tangível dessa autodescoberta diária e o compartilhamento com os pares no fórum como um acelerador dessa maturidade. Fechamos a conta. Se fôssemos consolidar a grande lição de todos os guias práticos fantásticos que analisamos com calma hoje, ficaria muito claro que a liderança eficaz e a capacidade real de influenciar os outros não são traços inatos de personalidade. Não tem magia. Não são dons místicos com os quais você nasce. Elas são a união muito metódica de duas disciplinas contínuas. A empatia estratégica na comunicação, que é entender genuinamente como o cérebro do outro processa a informação, e a constância na autoobservação. É a pura aplicação de método, de intenção clara e, fundamentalmente, de prática contínua no campo de batalha. É um trabalho diário e fascinante. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero propor um exercício rápido de pensamento para quem está acompanhando, cruzando as duas grandes ferramentas que nós discutimos aqui. Opa, adoro desafios assim. Vimos que o ciclo POARP sugere usar um diário para observar, refletir e ajustar os nossos próprios comportamentos internos, certo? Mas e se a gente virasse essa lente de observação por alguns dias? E se aplicássemos a disciplina silenciosa desse diário para observar ativamente os outros? Seria uma pesquisa de campo. Seria, para quem está nos ouvindo agora, passar a próxima semana inteira no escritório, apenas anotando, de forma super discreta, os tipos de evidência que os colegas mais usam para tentar persuadir uns aos outros nas reuniões diárias. Identificar quem é Tim e quem é Ray. Isso. Será que mapear com precisão a linguagem de evidências da equipe inteira num caderninho não poderia ser o atalho definitivo para nunca mais perder a atenção de ninguém em uma apresentação futura? Eu apostaria que sim. É uma coleta de dados valiosa. Fica aí essa provocação prática para levar para o escritório amanhã de manhã. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou mais esta imersão
Encorajo que testem essas ferramentas já no próximo desafio, na próxima reunião difícil. Um grande abraço e até a próxima análise. Foi ótimo, até a próxima.